Existe uma coisa chamada sede. Essa sede, você pode estar ocupado como você estiver, pode estar correndo, mas dentro de você existe uma angústia que necessita de respostas. Porque uma hora ela vai te forçar a parar e buscar respostas. Às vezes as pessoas até interpretam isso mal, acham que isso aí é uma depressão, é um problema psicológico, vão se tratar. E, na verdade, o que estão necessitando é de uma resposta para a vida. É uma coisa boa, que elas estão tentando tratar para calar essa angústia existencial. Tá? Ou seja, é uma sede que necessita de respostas nesse campo. Isso significa que a gente, no fim das contas, por mais que as virtudes elas não sejam necessariamente enxergadas de uma forma homogênea, tipo, o que é uma virtude para uma pessoa pode não ser uma virtude para outra pessoa, existe uma verdade universal que permeia tudo, e essa verdade universal, quando perseguida, tende a fazer com que a gente evolua de certa forma. Não é? Então, perseguir essa verdade universal por qualquer caminho é algo válido, ou não? Qualquer caminho que leve para lá. Porque nem todos os caminhos levam para lá. Né? Mas quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente vai tentar encontrar o caminho para que a gente consiga chegar lá, no fim das contas. Com certeza, como eu te falei, se leva para lá, ótimo, qualquer caminho. É como se você imaginasse uma pirâmide multifacetada, quase que uma face para cada ser humano. Mas se através dessa face você vai em direção ao ápice da pirâmide, está dentro, é válido. Tá? Agora, cuidado, você pode estar descendo a pirâmide, não subindo. Tá? Então, tem certos relativismos, como você falou mesmo, que são um pouco prejudiciais. A gente achar que tudo é relativo. O que é ideal para mim não é ideal para o outro. A gente sabe, por exemplo, que a organização molecular das moléculas de carbono para formar um diamante não é uma coisa relativa, é uma coisa absoluta, é aquilo ali. Se você quer se tornar diamante, você tem que se organizar daquela forma. A mesma coisa uma planta, para se tornar uma dicotiledônia, uma angiosperma, tem ali uma organização celular, tem ali um requinte que a natureza tem que alcançar, não é por qualquer caminho. Ou seja, para se tornar um verdadeiro ser humano, também tem um nível de requinte e um objetivo único. Ou seja, o ser humano tem que ter valores universais, tem que ter um certo grau de sabedoria. Eu sempre conto uma história que eu não sei se eu já contei para você aqui da última vez. Você lembra da história da Washoe? Acho que você não contou, não. Na macaquinha. É um experimento que eu gosto muito, inclusive se tornou um livro que eu tenho, já existe em português, um experimento feito na década de 60. Quando se descobriu que a diferença genética entre um antropóide, um orangotango, chimpanzé e gorila, e o ser humano era muito pequena, um pesquisador, que foi um psicólogo chamado Roger Fultz, ele resolveu fazer uma pesquisa com uma macaquinha chimpanzé. Aí pegou um casal Graham, e eles pegaram essa macaquinha recém-nascida e criaram. Na presença dela, eles só se comunicavam com o código de surdo-mudo norte-americano. Eles perceberam que uma dificuldade muito grande para a linguagem é o aparelho fonador do animal, que é muito rudimentar em comparação com o nosso. Né? Então, eles só se comunicavam com o código de surdo-mudo. A Washoe, com uma idade adulta, você encontra esse caso aí na internet, na idade adulta ela chegou a dominar 150 sinais do código de surdo-mudo norte-americano. Chegou a ser feito um experimento, onde foi colocado um filhote junto com ela, ela ensinou algumas coisas para esse filhote, ela passava adiante. Eu acho que falava coisas do tipo, eu acho carinho, eu acho sono, eu acho comida, eu acho sede, eu acho passeio. Agora você imagina, Igor, um dia o Roger Fultz chegando lá para fazer a sua investigação, encontrar o Washoe com a mão no queixo, e aí ele pergunta, o que foi o Washoe? O Washoe, fraternidade universal. O Washoe, justiça. O Washoe, de onde venho, para onde vou. Ele morreria do coração, porque acho que nem ele não estava pensando nisso. Ou seja, aí é um limiar que ela não passaria. Não passaria. Quem passa esse limiar, necessariamente é o ser humano. Só que muitas vezes não passamos, né? Temos essa possibilidade e não passamos. Eu acho essa história muito interessante, porque esse limiar sempre foi buscado. Dizem que lá na antiguidade, Tales de Mileto, que foi um pensador pré-socrático, uma ocasião, ele estava num grupo tentando definir o que era o ser humano, e esse grupo chegou à conclusão que o ser humano era um ser bípede, cujo corpo não é coberto nem de pelos nem de penas. Aí ele foi em casa, depenou uma galinha, jogou lá no meio e disse, eis um ser humano.
Ou seja, a questão da condição humana sempre foi discutida. Para mim, essa história da Washoe define muito bem. Tem um limiar. Buscou valores universais, buscou virtudes, buscou sabedoria, necessariamente é um ser humano. Se você não atravessa esse umbral, você pode ter todo o hardware de ser humano, mas ainda não conquistou essa condição. Como diz a estrutura bíblica, né? Pelas vossas obras os conhecerei. Tá? Então, quando o homem entra nessa esfera, ele se realiza como ser humano. Aí realmente ele vai ter imaginação, aí realmente ele vai ter uma visualização de ideias puras. Ele entra numa outra dimensão propriamente humana, que nem a inteligência artificial vai entrar aqui. Uma dimensão propriamente humana. Entendi. E dá para... eu suponho que dá para a gente apenas arranhar ao pular esse limiar, a gente apenas ficar de forma superficial nele também. Porque quando a gente começa a refletir de forma mais profunda, isso requer tempo, requer um certo repertório, requer vontade, requer curiosidade, requer um monte de coisa que a gente não vê com tanta frequência por aí. É muito mais comum ver pessoas que estão vivendo um ciclo que é, sei lá, eu vou pro trabalho, depois eu volto para casa, depois eu vou pro trabalho, depois eu volto para casa. Parecido com a história que eu ouvi você contando também, acho que na doutora Ana Beatriz, que você estava vendo um filme lá dos indígenas quando criança, e aí você, minha vida é parecida com isso daqui, eu vou pra escola, volto, e aí faço dever de casa, aí almoço, aí vou dormir, aí não sei o quê. A maioria das pessoas está nesse ciclo no fim das contas, né? Isso não quer dizer, no entanto, que não pularam para o outro lado desse limiar que os torna humanos. Quer dizer que não se aprofundaram, no entanto. Então, assim, precisa, nesse caso, de um esforço maior ainda para que a gente consiga se desenvolver nesse sentido, não é? Existe um detalhe aí. A pessoa pode dizer, eu vou passar esse umbral agora. Vou começar a pensar e discutir com as pessoas sobre justiça, sobre fraternidade. Se isso não é uma necessidade interna muito profunda, ela não atravessou esse umbral. Entendi. Existe uma coisa chamada sede. Essa sede, você pode estar ocupado como você estiver, pode estar correndo, mas dentro de você existe uma angústia que necessita de respostas. Porque uma hora ela vai te forçar a parar e buscar respostas. Às vezes as pessoas até interpretam isso mal, acham que isso aí é uma depressão, é um problema psicológico, vão se tratar. E, na verdade, o que estão necessitando é de uma resposta para a vida. É uma coisa boa, que elas estão tentando tratar para calar essa angústia existencial. Tá? Ou seja, é uma sede que necessita de respostas nesse campo. Tem uma história antiga que eu gosto muito dela, uma história zen, que conta que havia um jovem que queria ser muito discípulo de um mestre, que era muito sábio, e aí ele ensaiou o que ele diria para esse mestre. Porque, é claro, na hora que ele chegasse lá, o mestre ia perguntar por que ele queria ser seu discípulo. Aí ele ensaia 1000 respostas e chega à conclusão que tinha encontrado uma boa. Aí vai lá, se apresenta, pede para ser discípulo, e o mestre vira para ele, óbvio, e pergunta, por que você quer ser meu discípulo, jovem? Aí ele diz, porque eu sinto uma sede imensa de Deus, uma sede interminável de Deus. Aí o mestre levanta, começa a caminhar na direção de um rio, chama ele para ir junto, ele pensa, devo estar sendo aceito, né? Ajoelham os dois na beira do rio, e quando ele menos espera, o mestre pega a cabeça dele e enfia dentro d'água. E segura, e ele se debatendo, e ele segura. Quando ele não aguenta mais, ele solta. Aí o rapaz, que isso, mestre? Você está doido? O que você está fazendo comigo? Calma, me diz uma coisa. Quando você estava lá embaixo, você tinha sede desesperadora de quê? De respirar, é claro. Pois é, quando você tiver sede de Deus, como você tinha de respirar lá embaixo, você me procura que eu te aceito. Você percebe que isso é uma coisa que não dá para ser simulada, isso está dentro de você. E às vezes é interpretado mal, é interpretado como um problema. Às vezes é uma joia, é a tua alma querendo aflorar. E as pessoas interpretam como um problema e vão tentar calar a boca dessa voz. Mas é porque dói também, né? Vamos lá. Não sou especialista, não sou filósofo, não estudei, mas eu sinto essa vontade de entender um monte de coisa das coisas que normalmente não tem muita resposta. Tipo, cara, estamos aqui fazendo o quê? Existe alguma coisa que una tudo isso aqui? Porque por mais que a gente, que eu pelo menos, que eu
que eu vá ler, que eu vá estudar, não sei o quê. Para mim, a única certeza é uma grande incerteza. E isso machuca, isso é meio desconfortável de um jeito que meio insuportável, sabe? Eu suponho que, bom, você que já está na filosofia há tanto tempo, você já está até acostumada com a ideia de que não tem resposta perfeita, né? Mas, ou talvez tenha, mas assim, eu até agora não encontrei uma resposta que não tem a possibilidade de mudar amanhã, né? Então é muito desconfortável, é doído, é dolorido, na verdade. É verdade, é dolorido. Agora, tem uma coisa pior, que é a dor da alienação. É 1000 vezes pior. Mas a alienação, ela me parece mais confortável. Nossa, é um massacre. Existe alguma coisa dentro de você que veio ao mundo para dar um recado. Ninguém veio aqui à toa. Todos nós temos algo a acrescentar ao mundo. E essa coisa está abafada aí dentro. E você não sabe o que é, e você ignora, e você não deixa se manifestar. E qualquer coisa que você faça não traz uma felicidade completa, você tem que estar buscando outra, buscando outra, buscando outra. É como se fosse uma mulher grávida que não quer deixar a criança nascer. A alienação é uma dor terrível, muito pior. Ou seja, a busca é dolorosa, porque ela nunca se satisfaz completamente. Mas tem um grau de satisfação, que você vai crescendo no caminho. Existe uma grande pensadora, Helena Blavatsky, que ela dizia: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele naquele momento. Ou seja, se eu faço o meu melhor para buscar hoje, eu estou bem, eu estou em paz com céus e terra. Durmo o sono dos justos. Agora, uma pessoa que não buscou, não fez absolutamente nada, ela vive uma angústia que ela não sabe de onde vem.